O futuro é um conceito intrigante. Ele nada mais é do que uma abstração que a gente cria sobre o que vem depois, com base no presente que vivemos. Isso significa que as decisões que você toma hoje impactam diretamente no que vai acontecer na sua vida daqui para frente. Que as tecnologias que estão sendo criadas agora mudarão drasticamente a forma como você viverá lá na frente. Será que você está preparado? É o que o futurismo responde. Eu sou Rodrigo Simonsen, publisher da H1 Editora e diretor deste documentário, que te ensinará o que esperar do futuro e como se preparar para ele, sem o desconforto daquele futuro incerto, sem o risco de surpresas desagradáveis. Mas antes de começarmos, tem um recado muito importante para você. Ao final deste documentário, uma oportunidade única aparecerá abaixo desse vídeo. Infelizmente, é só isso que eu posso revelar agora, ou poderei cometer o equívoco que mudará o seu destino para sempre. Mas acredite, fique até o final ou você se arrependerá. Futuro é a flecha do aumento da desordem no universo. A ideia de você entender para onde as coisas estão indo, no mínimo, deve ajudar você a orientar sua própria vida. A resposta está dada na premissa. Assim, se você pode ser atropelado pela tecnologia, você imediatamente precisa elevar a qualidade do que você está fazendo. E, em última análise, o que não é o progresso senão uma elevação contínua na qualidade com platôs qualitativos distintos, novas produções, mas que no todo buscam, né, sintetizar a informação do mundo em alguns poucos bits cerebrais e ao mesmo tempo partir de movimentos mínimos para gerar impacto máximo no mundo, né? Então, meramente o curso do progresso é isso. Então, é a ideia de que as máquinas podem adquirir autonomia e através dessa autonomia acabar com a humanidade. Sem dúvida é algo que deveria ser compreendido por todo mundo por uma questão que é psicológica. Se por um lado, os avanços tecnológicos facilitam a vida, por outro, criam vários problemas para os trabalhadores e trabalhadoras que precisam se estabelecer no mercado de trabalho. O quarto que você bagunça, ele não se arruma sozinho, mas ele parece que se bagunça sozinho. E esse clima, evidentemente, está nas redes sociais. As pesquisas que a gente tem a respeito de redes sociais, até agora não tem nenhuma que prova que a rede social é benéfica para a autoestima. Começa a virar uma dependência. Os principais benefícios se confundem com os principais riscos nesse caso. O sonho da tecnologia equilibrada e bem balanceada no nosso dia a dia, ele não foi atingido. O conceito de futurismo está atrelado à arte. Por que as pessoas têm medo do futuro? A origem de todo o medo do futuro está numa intuição que é verdadeira, que é que no futuro a gente vai morrer. Essa aqui é a minha? O áudio tá bom? 1, 2, 1, 2. É estranha a vida de ator, né? Muito. Eu sei que muitas pessoas reagem a pensamentos sobre o futuro com uma espécie de pessimismo de fundo, né? Sim. E aí, eu lembro daquela cena do Noivo Neurótico, Noivo Nervosa, que o menino, Alves Singer, tá sentado no sofá esparramado e a mãe dele tá desesperada porque ele não quer fazer a lição de casa, porque o universo está expandindo. E aí, se o universo está expandindo, tudo vai colapsar em algum momento. E aí não faz nenhum sentido na cabeça dele tomar uma ação no presente. Como evitar esse tipo de desespero e desesperança também?
Essa é uma cena maravilhosa, né, típica do Woody Allen. Primeiro porque ela fala do descompasso temporal, né? Isso é muito interessante, né? O quanto as grandes questões existenciais eventualmente são trazidas para o tempo presente, onde elas fazem pouco sentido, porque a temporalidade delas não é a de uma vida. Então isso é muito legal. E o outro lado da história, que eu acho ainda mais poderoso, ou na verdade o que compõe isso, que está em outros grandes filmes dele, e, enfim, também o Bergman tem muito isso e outros grandes cineastas, é a ideia de que, ao mesmo tempo, existe uma consciência da finitude te impulsionando e te trazendo uma angústia. Isso o Heidegger colocou muito bem, um grande filósofo da fenomenologia, e outras pessoas mais. A grande sabedoria na vida, do ponto de vista de várias correntes filosóficas, é não se deixar cegar pelo fato de que a gente tem consciência da morte, mas sim usar isso como ponto de partida para viver cada momento de maneira positiva, ou não necessariamente cada momento, para viver uma vida bem vivida. A primeira coisa para se fazer é se reconhecer no seu modelo de felicidade. Todo mundo vai morrer. E eu acho que o ponto de partida, portanto, é conseguir fazer as pazes com isso. Eu acho que esse é um ponto importante. Então, por que a gente tem tanto medo das coisas que podem acontecer lá na frente? Porque a gente tem uma intuição originária, que é a intuição de que, de fato, queira ou não queira, a morte chega. Eu acho que a gente tem que fazer as pazes com isso. Como? Existem muitas maneiras. Tem gente que faz as pazes a partir de uma abordagem religiosa. Acho absolutamente válido. Tem gente que faz as pazes a partir de uma abordagem filosófica. Super válido também. Tem gente que faz as pazes de maneira muito mais prosaica. Faz as pazes meramente encontrando valor e propósito naquilo que você faz no dia a dia. E aí você fala, poxa, tá, então não vai durar muito. Mais do que isso, até esse momento que eu vivo agora, ele não vai ser replicado lá na frente. E assim por diante. Mas tudo bem, porque as minhas vivências, as minhas experiências e, sobretudo, aquilo que eu construí, aquilo que eu acredito que eu estou no mundo para fazer, me complementam. Então eu acho que esse é um negócio. Essas projeções todas, elas têm esse aspecto existencial e, portanto, elas têm que ser resolvidas no nível existencial. Então, eu diria que para a maior parte das pessoas, seguramente, o lance é encontrar esse caminho. Esse caminho do seu propósito, e não exatamente, portanto, o prazer momentâneo, é o que tende a te colocar numa rota do futuro, na qual, mesmo que você entenda, incorpore lá no fundo que você vai morrer, você continue se sentindo bem. A gente está aqui pensando por que as pessoas têm medo do futuro. E eu estou falando porque existe possibilidade ontológica de medo do futuro. Não é porque existe a possibilidade que você precisa ter o medo. O medo do futuro, então, na prática, ele surge por causa dessa prerrogativa. Por exemplo, um gato não tem medo do futuro, abstratamente, porque também não sabe que ele vai morrer. Agora, por que pontualmente a gente tem medo do futuro? Porque a gente projeta sobre essa linha do tempo os nossos medos do presente. Qual é o caminho para você ter um pouco menos de insegurança ou incômodo? É você criar um mecanismo defensivo? É você pensar diretamente no que você pode fazer de diferente na tua vida? Não. Você para entender como funciona. Porque só de você entender, você vai ver que naturalmente não é um bicho de 7 cabeças. E a propósito, tem um monte de limitações que mostram que o medo ele é parcialmente infundado, não completamente, mas ele é parcialmente, mas acima de tudo, a parte puramente psicológica desse medo, ou vamos dizer, a parte que descolada da realidade desse medo vai embora. Então disso, a gente pode derivar uma coisa que eu acho que é muito preciosa em termos pessoais. Para viver um futuro, ter uma visão de futuro mais agradável, favorável, alinhada aos seus propósitos,
você precisa resolver no tempo presente. Se você deixa de enfrentar as coisas que estão te fazendo mal agora, você vai tender a projetar elas ali na frente. Então, acho que isso mostra bastante como na prática essas coisas se colocam. A gente tem que, de alguma maneira, se conectar a aspectos mais positivos da vida, porque no final das contas é isso. A gente só tem esse momento para viver e o próximo momento são sucessões de momentos que se interpolam e não nos permitem um resgate de nada do passado a não ser as nossas memórias. Você pode ver uma coisa, as pessoas que se sentem mais atacadas e mais incomodadas com a tecnologia também são as pessoas que sentem o mundo interpessoal como mais hostil, mais agressivo. Essas coisas estão super ligadas. Então, paradoxalmente, aquela coisa que parece que não é pra mim, eu não tenho nada a ver, tá me tirando do meu ponto de equilíbrio, meramente por ela surgir, ela ameaça o meu emprego, ela ameaça a minha vida, ela precisa ser conhecida. Não é enfrentada, você não tem que brigar com ela, você tem que conhecer, porque o processo de conhecer, do ponto de vista psicológico, ele é o processo de sinalizar para si mesmo que a ameaça não é tão grande ou que ela eventualmente até não existe. Você tem que ir lá e dar uma estudada, uma explorada, para você não se sentir tão impotente e naturalmente perder essa camada do medo que é puramente descolada da realidade e tratar só das coisas que importam. Tudo vai estar na nuvem. Médicos em Londres vão operar um paciente em São Paulo. Os carros vão se dirigir sozinhos e causar menos acidentes. A realidade virtual vai finalmente ficar acessível. Você vai dançar ao lado do ídolo e ver um jogo dentro do campo de todos os ângulos. O mundo vai mudar com o 5G. Eu começo com aquela que pauta aqui nossas conversas. O que é futuro? Então, tem dois sentidos para futuro. O sentido humano é uma abstração, é uma derivação do sentido de presente. E o que é o presente? O tempo pra gente, que é um tempo que está determinado pela nossa vida no planeta, por aquilo que os físicos chamam de realidade newtoniana, das coisas que caem, aquele tempo que entra nas equações do Newton, e o passado. O futuro é essa projeção do que segue a essa eminência das coisas que acontecem, que a gente chama de presente. E aí a gente pode também olhar essa mesma coisa de um ponto de vista estendido. O que é isso? É a projeção imaginária de tempo futuro. Então, como é que vão ser as coisas daqui a 10 anos? Sabe que áreas são usadas no cérebro? Exatamente as áreas que servem para a implementação da memória episódica. Exatamente. Então é memória invertida, só que ela vem toda cheia de outras formações e outros sentimentos e assim vai. Então essa é a nossa experiência do futuro. Só que essa experiência do futuro naturalmente se encaixa num conceito de futuro que é mais rigoroso, um conceito cosmológico de futuro. E que conceito é esse? É um conceito que não existe, porque a flecha do tempo, quando a gente vai olhar do ponto de vista das equações da física contemporânea, nominalmente, do ponto de vista da mecânica quântica, o futuro não é uma orientação garantida do ponto de vista temporal. Não é assim que as coisas são pensadas. Mas isso não quer dizer que não exista nenhuma correlação com nada que tenha qualquer sentido que a gente possa dizer que existe futuro. Esse é o pulo do gato. E existe. É o seguinte, no universo, as coisas começaram nesse universo pós-Big Bang com uma grande concentração no espaço-tempo. Conforme ele vai se expandindo, o que acontece? A gente precisa escrever mais coisas, tem mais informação, que na prática quer dizer que a gente precisa escrever mais. E aí o universo vai se expandindo. Cada vez que ele se expande mais, a gente tem que descrever mais. Isso significa que a informação aumenta no universo. Mas como ela aumenta? Ela aumenta de forma organizada? Não. Então, a desordem aumenta no universo. Ou, em outras palavras, a entropia cresce linearmente. Então, qual é o correlato do futuro? Do ponto de vista universal,
Futuro é a flecha do aumento da desordem no universo, ou entropia. É o aumento da entropia. Então eu posso dizer assim, do ponto de vista humano, futuro é aquilo que está ligado ao tempo presente, que por sua vez é algo que a gente nunca consegue captar, mas simplesmente sentir como uma iminência. Enquanto do ponto de vista cosmológico, futuro é aquilo que liga alguma coisa que tem uma descrição com uma próxima descrição que precisa ter mais informação ainda, portanto com o aumento da desordem. Aí a gente pensa, nossa, mas são duas coisas tão distintas. Não são. Porque se a gente para ver, o que acontece com a gente ao longo da vida é o aumento da desordem. Tanto que no final você morre, né? O que acontece quando o tempo passa e você envelhece? A entropia do seu sistema dinâmico chamado corpo aumenta. E o que não é a morte senão uma desintegração em que as partículas, as moléculas, os átomos vão estar muito mais espalhados do que antes. Talvez você não saiba, mas tem um átomo de Jesus Cristo em você e também um de Hitler. O futuro, por si só, é o processo de aumento de desordem. E aí vem o negócio. Mas então, o futuro, ele tende a ser destruidor. Porque a desordem é destruidora. A desordem é a definição da perda da unidade do organismo, da perda da unidade da sociedade, da perda da unidade do mundo. Olha só que interessante. O futuro exige um segundo conceito, que é o conceito de meu futuro. O que a gente faz, a sociedade humana fez desde do surgimento da agricultura, no mínimo, há 12 mil anos atrás e, na verdade, muito mais tempo? Não é criar formas de organização que a blindam da desordem? Sim. O que é a construção de cidades, de grupos, de família, do que quer que seja? Não é em última análise, uma blindagem à desordem ou à estocasticidade intrínseca do universo? Esse é o chamado meu futuro. Então, qual é a nossa dinâmica do futuro? A nossa dinâmica do futuro é injetar energia para criar formas de contradizer ou contrapor a desordem intrínseca que está inscrita na lógica do universo que a gente chama de entropia. Então o futuro é essa inversão do passado que nos coloca na fronteira da experiência acima de tudo. Excelente. Agora falar também de futurismo, né? Tem essa coisa do movimento artístico, tem a coisa meio mística, né? Da pessoa sensitiva que prevê o futuro. O futurismo, né, cientificamente falando, o que é? O conceito de futurismo está atrelado à arte. O que a gente lembra quando a gente pensa em futurismo é de uma corrente artística que principalmente ganhou palco na Itália, na década há um século atrás. Quando eu estou falando de futurismo aqui, eu não estou falando de um negócio que não tem nada a ver com isso. Futurismo, no sentido que eu uso, é o futurismo metodológico ou científico. Em alguns momentos ele esbarra na mãe de Ná, ele é preditivo, né? Então, até se a gente parar para ver um algoritmo de banco, o que ele faz no final dos contos? Uma espécie de futurismo. Ele é preditivo, ele vai te dizer que ele te empresta tanto, ou seu score de crédito é tanto, porque na prática ele assume que no futuro sua chance de se tornar inadimplente é tanto. Então, prever o futuro não está fora do escopo, mas é uma parte muito pequena, porque o que importa mesmo é aumentar a quantidade de sentidos, é aumentar a informação organizada do tempo presente. Então, o que no final das contas é esse futurismo? É o processo de derivar consequências das manifestações, das novas tendências, novas tecnologias, novos conflitos geopolíticos e assim por diante, em janelas temporais um pouco mais longas ou muito mais longas, em janelas temporais elásticas, para, a partir disso, voltar para o tempo presente e dar um colorido maior, aumentar as percepções e os entendimentos. E com isso,
tornar a vida das pessoas melhor, não só do ponto de vista psicológico, mas prático. Porque se existem chances das coisas irem por esse caminho aqui, é natural que eu me prepare assim o assado. E mesmo que elas não sigam por esse caminho, só de eu estar me preparando assim assado, eu posso estar fazendo um negócio positivo. Então, no final das contas, é uma ciência do tempo presente. É uma espécie de psicologia social ligada à filosofia e também a um entendimento técnico muito pesado, né, da engenharia, da mecatrônica, para que você possa olhar e falar assim, poxa, entendi, então se as coisas estão indo para esses lados aqui, eu acho que se eu procurar entender um pouco melhor isso aqui, se eu fizer um pouquinho mais isso aqui, assim por diante, eu vou ficar melhor. Esse é o princípio. Então quase que dá para dizer que pensar sobre o futuro faz com que a gente tenha mais chances de ter um futuro melhor? Eu não tenho dúvida, total. Eu acho que assim, as principais arapucas do progresso são irrefletidas. Eu acho que o exercício de pensar sobre o futuro, mesmo quando não chega a nenhuma conclusão ou síntese, já gera um enriquecimento no presente pela mera possibilidade de você ver mais coisas e, vendo mais coisas, conseguir ir captando ao longo do tempo onde estão as oportunidades coletivas do bem comum e onde estão as arapucas. Então, assim, eu vejo que, do ponto de vista social, uma das grandes transformações que a gente precisa viver educacionalmente tem a ver com isso, tem a ver como é que a gente cria uma sociedade em que muito mais gente está interessada em pensar sobre o futuro. E até eu acho que, assim, cada vez mais, conforme esse campo ganha maturidade, é um campo muito recente, assim, do ponto de vista metodológico mesmo, essa preocupação em acertar onde as coisas vão dar se torna menor. A preocupação é muito mais narrativa mesmo, é de você construir futuros prováveis, cenários possíveis, enriquecidos, baseados em dados, em evidências, portanto, assim, substanciais. E aí, pensar como chegar neles. Então tem quase, sabe assim, a relação entre o futurismo metodológico e a transformação social ou psicossocial é cada vez maior. Essa é a ideia. E claro, não é, assim, é uma ideia que em si pode ser perigosa, porque afinal de contas ela pode levar a uma engenharia social muito grande, né? Então a gente acha que é para cá, então vamos direcionar as pessoas, manipulá-las. Claro que isso é possível, mas isso é minoritário. Tem um aspecto muito mais importante, que é, olha, a gente consegue ver que ali na frente tem uma arapuca do progresso. Que tal a gente não cair ali? Entende? Então, quando eu penso em direcionamentos, é muito mais o direcionamento inibitório. É tudo menos fazer isso daqui. Então, eu acho que essa é a grande sacada. E por isso que a gente vê assim, as pessoas que estão emergindo nesse campo muito ligadas a temas como ecologia, como o futuro do planeta, como saúde, questões muito... É um campo que hoje em dia anda muito ligado à saúde mental. Então, assim, eu acredito que as coisas estão andando dentro desse campo que está cada vez mais ligando visões enriquecidas do presente, construídas do ponto de vista das suas projeções futuras, a entendimentos do funcionamento da mente e dos relacionamentos sociais para buscar orientações, para criar orientações positivas para a humanidade. Eu lembro que uns anos atrás eu conversava com o professor Pierluigi Piazzi. Sim, maravilhoso. E ele fazia uma defesa da ficção científica justamente como possibilidade de futuro, né? O futurismo é quase que uma espécie de ficção possível, né? Ou provável, muitas vezes. E em que medida você acha que o simples fato de você enunciar publicamente algumas ideias ou alguns modelos ou essas predições faz com que de fato as pessoas as persigam? Eu acho que o papel da enunciação de ideias para a realização delas é enorme, é imenso, tanto do ponto de vista das coisas boas quanto das profecias que se autorrealizam. Então eu acho que assim é muito importante, e eu diria até que boa parte das tendências que a gente viu nos últimos anos tem diretamente a ver com isso. Por exemplo,
pensando uma que é curiosa, porque ela é negativa na sua aparência, mas ela tem um efeito positivo muito grande. A perspectiva de que se a gente não agir de maneira rápida e intensa, a gente vai, enfim, terminar com um planeta inabitável, tem mobilizado as pessoas com uma força brutal. Assim, quando você olha os dados, isso é verdade, mas é uma verdade que tem múltiplas facetas. Colocar as múltiplas facetas em paralelo cria uma dissonância perceptiva muito grande. Então, assim, a tendência dos futuristas do clima é cada vez mais olhar aspectos muito, muito específicos e dar contorno narrativo para aquilo, fazer as pessoas olharem e verem um caminho que elas não querem. E isso tem funcionado, percebe? É diferente de você meramente reagir ao tempo presente. Assim, essa ideia de você reagir a uma construção e pensar muito que tipo de mundo a gente quer construir, que não é novidade, mas que é a coisa que vem ganhando muita força. Há uma expansão do imaginário do ponto de vista do consumidor, policymakers, enfim, da sociedade em geral, que eu acho que é muito interessante. Na prática, em geral, o que acontece é que tecnologias de apoio nas mais variadas profissões tendem a subir a barra. Então, o exemplo que a gente está vivendo agora com o ChatGPT é paradigmático. O ChatGPT não é capaz de fazer um texto bom do ponto de vista de um jornalista, de alguém que faz copy sério, de um escritor, nada disso. Mas o ChatGPT é capaz de criar um novo baseline, já criou um novo baseline que faz com que a gente perceba claramente o que está abaixo da crítica, por assim dizer. Então eu não vejo de maneira alguma como negativo ou problemático, exceto para quem estava querendo dar um truque, ou eventualmente não é nem isso, às vezes, para quem estava tão abaixo da crítica que no final das contas estava produzindo um efeito ruim no campo como um todo. É isso. Não vejo nenhuma ameaça do ponto de vista das coisas mais sérias, inclusive para quem começa com o texto do ChatGPT como base. Não tem problema nenhum, porque essa é uma base impessoal, é uma base, por mais que faça no seu estilo uma coisa ou outra, ela não tem modelo mental por trás, o troço não representa a realidade igual você. Então, você tem muito mais recursos aqui para pensar uma coisa diferente, divertida, vale. Ela não tem consciência do que pode querer dizer uma coisa diferente. Então é óbvio que você tem muito mais recursos e aí, portanto, muito mais oportunidades para fazer algo interessante. Esse é meu ponto de vista sobre esse assunto. E essa expressão que você usa, sociedade algorítmica, o que é? Algoritmos são regras procedimentais, humanas ou não. Conforme as cidades, enfim, o espaço público vai sendo ocupado por dispositivos digitais, por exemplo, câmeras ou o uso do celular na mão das pessoas e assim por diante, essas regrinhas que são base para a computação, elas se tornam mais prevalentes. Isso faz com que as pessoas passem a desenvolver comportamentos para interagir de maneira mais eficiente, mais harmônica com essas regrinhas. E elas passem a pensar também o mundo de maneira parecida. Ou, na prática, elas passem a pensar o mundo a partir de estruturas mais algoritmizadas. É como se, assim, a organização através de regras computacionais levasse, ou efetivamente leva, as pessoas a também organizar seu pensamento de maneira análoga. E aí, naturalmente, a construir os próximos platôs e a pensar ideais de sociedade a partir desse mesmo princípio. Isso gerando um andaime, uma sequência lógica que não tem final. Então, por exemplo, cidades inteligentes são grandes algoritmos. Seria impensável uma smart city como a gente concebe hoje em dia há 30 anos, porque a lógica toda tem muito a ver com os algoritmos do mundo digital. A lógica de que cai água no para-brisa e aquele para-brisa vai avisar as estações meteorológicas que está chovendo naquele lugar, fazendo o caminho inverso
do que a gente está acostumado do ponto de vista da previsão de tempo, é algo que só surge na nossa mente, só surge como uma policy efetiva em função dessa hegemonia algorítmica que, enfim, aconteceu nos últimos 15 anos. Independente da idade, o uso de celulares e mídias sociais está entre as causas de um problema de saúde mental que só cresce em todo o mundo: a ansiedade. Como anda a sua cabeça nos últimos tempos? Será que você tem dormido mal, vive estressado, preocupado com o futuro, a ponto disso atrapalhar a sua qualidade de vida? Isso tem nome: ansiedade. Como escapar da velocidade do tempo, da pressa dos compromissos? Como evitar a nossa ansiedade diária? Você descreve os nossos tempos como uma espécie de era da ansiedade. O que é isso? A ansiedade é baseada no medo. E o medo, por sua vez, é uma reação à iminência do perigo. Então tem alguma coisa que pode acontecer, que pode ser ameaçadora a qualquer momento. Ansiedade é um sintoma da vida normal. A gente fica ansioso mesmo antes de fazer uma prova. É normal que a gente tenha um nível de tensão. Chega um momento que a gente não tem como prever e não tem como a gente adivinhar que isso vai acontecer, que ela pode se tornar um fenômeno que nos desadapta às situações do dia a dia. Nesse momento, a gente começa a falar que ela se torna um transtorno de ansiedade. Por que a gente vive esse sentimento hoje em dia? Porque tanto os sistemas de recompensa quanto de punição cognitivos, digitais, então, por exemplo, as N mensagens que você pode receber, as N estimulações e assim por diante, nos colocam em sobressalto, nos colocam sempre à espera do próximo estímulo. E isso gera essa ansiedade. Tal como as angústias sobre um futuro distópico, essa falta de felicidade projetada em artefatos culturais específicos, tecnológicos e tal, é só uma projeção mesmo. Eu acho que o grande lance é as pessoas não estarem felizes com a sua vida, com seus relacionamentos, com o seu trabalho. Tem essa angústia porque o seu momento presente está caracterizado por muitas fragilidades, muitas angústias pessoais nesse momento, então é natural que elas sejam projetadas nesse futuro e não que elas efetivamente surjam dessa percepção. Mas do outro lado também, algum nível de conhecimento, de entendimento sobre essas tecnologias emergentes, sobre o impacto delas de verdade, também ajuda a pessoa a ter um pouco mais de tranquilidade, porque quase sempre existe uma espuma que vai muito além do nível da água. Quando a gente fala de novas tecnologias, é assim mesmo que acontece, né? Existem coisas muito positivas e embutidas ali nelas também perigos, riscos e aspectos negativos. Quando a gente fala de inteligência artificial, o que você enxerga como positivo e como algo associado ali a riscos? A gente pode ver dois caminhos que são positivo e negativo, separados. Então, o positivo é a inteligência artificial, ela é parte da transformação, do aumento, amplificação cognitiva e mecânica humana que nos libera energia e prazer para fazer outras coisas, ao mesmo tempo que aumenta a riqueza global do mundo, tornando a vida mais satisfatória, que é um fato. Nos traz a perspectiva de que o homem possa trabalhar muito pouco e que possa ter mais tempo para o desenvolvimento da sua sociabilidade, da sua cultura, das suas relações pessoais. Automatizadas com tratores farão a colheita. Animais com chips para a gente monitorar o comportamento em tempo real. Drones que detectarão na hora estragos em florestas. Portos e aeroportos distribuirão sozinhos as cargas. E até ambulâncias que, enquanto transportam o paciente, já estão mandando informações da saúde dele para o hospital.
ponto de vista pragmático, não há dúvidas. Não só que podemos ter um futuro melhor, como efetivamente estamos tendo. Assim, é indiscutível que esse é o caminho. O Steve Pinker fez um estudo muito exaustivo sobre isso, né? Ele juntou isso de maneira muito boa. E todas as evidências mostram que, do ponto de vista das métricas, quaisquer métricas, a vida só melhora. É simples assim. Então o PIB do mundo cresce muito, as guerras estão diminuindo muito, o sofrimento causado pelas doenças declinando. Apesar da epidemia de SARS-CoV-2, de Covid-19, fato é que as doenças estão cada vez menos insidiosas e, portanto, a gente está cada vez melhor. E do outro lado, a gente pode dizer que ela tanto tem um impacto potencial assim perigoso, que tende a alienar pessoas que fazem coisas, vivem de coisas e pensam coisas que entram em descompasso, que é uma coisa, a propósito, corrente na história. Toda vez que surge algum tipo de o tear mecânico ou qualquer outro tipo de inovação desse tipo, algo assim aconteceu. Mas eu prefiro não ver assim. Eu prefiro pensar que é um movimento só e que as duas coisas surgem na mesma moeda. Então, não é que tem os riscos e os benefícios, é que os benefícios vêm com uma ambiguidade. E a última coisa que eu acho que tem importância total é a capacidade de vincular esse tipo de conhecimento a alguma coisa prática na vida. Porque o grande lance também é que não é assim uma mera especulação, seja ela de origem filosófica ou psicológica ou qualquer outra. Não. A ideia de você entender para onde as coisas estão indo, no mínimo, deve ajudar você a orientar sua própria vida. Então tem uma reflexão a ser feita que conta demais, que às vezes ela nem depende de tanto conhecimento, tanto entendimento assim para que ela tenha valor. E o valor é fazer você estar orientado, orientada para um lado em que as coisas parecem que começam a se tornar menos dissonantes, mais claras e precisas. Inclusive do ponto de vista produtivo. A gente está muito preocupado com a substituição que a inteligência artificial vai trazer e tal, mas tem uma coisa boa surgindo por aí, que é essa percepção do quanto a gente gasta de energia com coisas que a gente não precisaria gastar, que existiam formas mais racionais, mais interessantes de fazer, que nos liberam tempo pode ser para ser mais produtivo ou para simplesmente fazer aquilo que a gente está afim de fazer. Ou no final das contas, as duas coisas. Cujo exemplo, eu acho assim, básico hoje em dia é o banco, né? Quem é que vai numa agência de banco hoje em dia? Mas o quê? Você perdeu alguma coisa na tua vida ou sua vida está livre daquela chatice? Na minha visão é a opção B. Tá? Para quem tem banco, trabalha no banco, trabalha gerente da agência, você me desculpe, mas o negócio é a gente ir na agência só quando é muito necessário, porque é um saco em geral. Outra coisa são essas fontes estabelecidas de informação, canais de informação. Hoje em dia a gente tem mais canais de informação e assim, os veículos em si estão mais preocupados com a depuração, até por quantidade de escândalos que já teve assim por diante. Então eu acho que está mais fácil. O que eu acho é que quando a gente está numa era, qualquer que seja ela, a gente vai perceber a magnitude dos aspectos negativos de maneira mais intensa do que a magnitude dos positivos. O que é bom, porque é isso que nos permite fazer a crítica do que é ruim. E tipo, no final das contas, a gente precisa ser um pouco negativista, num certo sentido, para poder se manter no lado da luz. Isso é intrínseco. Muita gente se preocupa com a possibilidade de máquinas inteligentes dominarem o planeta. A ideia é ingênua, profundamente ingênua, mas por trás dela tem um princípio que é relevante. É muito difícil alinhar aquilo que a gente quer com os comandos que a gente consegue implementar no sistema de inteligência artificial. Por outro lado, o principal risco que eu vejo não é da substituição do trabalho como todo mundo, mas de um negócio que eu chamo de algoritmização do pensamento, que é a ideia da gente se tornar tão adaptados a essas facilidades e a essa maneira de funcionar no mundo, que a nossa capacidade de transformação, nossa motivação e mesmo o nosso cérebro, de alguma maneira, declinem. A gente já vê
indícios disso acontecendo, e é possível que assim, uma vida na qual a gente tem, enfim, as grandes soluções de problemas transferidas para as máquinas tenha isso muito mais. Então a base da história é, tá bom, não vai ser no movimento de colapso do universo que as coisas vão perder sentido, mas efetivamente essa é uma alegoria do colapso do próprio indivíduo, é a consciência da morte, de que falava o Heidegger, como sendo aquele impulso criador de uma angústia e ao mesmo tempo de um senso da necessidade de viver, de aproveitar a vida, de se mobilizar. Dito isso, eu acho que tem um outro ponto que é importante, que é de origem filogenética. Veja bem, 99% das espécies que surgiram até hoje desapareceram. Por que raios que essa daqui não iria desaparecer? Percebe que coisa mais arrogante, pedante? Por quê? O que essa espécie tem de tão adaptado? Ah, não, ela é muito inteligente. Inteligência não é sinônimo de adaptabilidade. Inteligência é sinônimo de é um tipo de percepção humana. Eu quero saber se a nossa adaptabilidade efetiva é maior, por exemplo, do que a das bactérias. Compara a quantidade de bactérias que tem no mundo com a gente. Tudo diz que não. Entendeu? E o que acaba primeiro, o ser humano ou a bactéria? Qualquer análise mais séria do assunto vai dizer que o ser humano acaba antes. Então, assim, é ingênuo achar que a espécie não vai ter fim. Se assim for, talvez a espécie humana dure bem menos que a maioria do que outros primatas por aí, que a média dos primatas. O que faz sentido, porque afinal de contas, isso que a gente chama de a inteligência, não é isso que a inteligência, ela justamente nos leva a construir arapucas para nós mesmos, arapucas do progresso nas quais a gente pode terminar dentro. Cada vez mais é fácil criar patógenos altamente perigosos em laboratórios. Laboratórios do it yourself. Né? A gente não sabe o que aconteceu no caso do SARS-CoV-2, mas definitivamente a questão trouxe à tona isso, o quanto esses laboratórios de cultura de micro-organismos são perigosos. É uma questão de tempo para que grupos terroristas possam desenvolver, ou quem quer que seja, patógenos altamente letais que possam ser dispersados no ambiente. Esses patógenos, eles não vão acabar com a humanidade, muito difícil que isso aconteça, mas eles podem ser suficientes para criar um cataclisma civilizatório. E o cataclisma civilizatório em que morra, sei lá, metade da humanidade, assim por diante, e a produção colapse, ele pode nos trazer para um estado de fragilidade em que algum outro fenômeno pode aí efetivamente acabar com a espécie. Então, não é acabar diretamente. A mesma coisa com a produção de armas nucleares e assim por diante, né? Assim, durante a Guerra Fria, um dos principais seguros do mundo era o fato de que existiam, e até hoje existem, submarinos soviéticos e americanos lotados de ogivas nucleares circulando o mundo com o seguinte comando: se a gente for atacado, ataque imediatamente. Então, essa é uma política em inglês chamada deterrence, que é de deter a ação do outro pelo risco dele se dar mal também, né? A teoria dos jogos isso é muito conhecido, né, nos jogos não cooperativos. Então, aquilo inibia esse tipo de coisa e até hoje inibe, né? Eu não acho que as tensões geopolíticas são o caminho para pensar um cataclisma civilizatório através de armas de destruição em massa. Falei agora meio George Bush, né? Mas enfim, eu não acho que é por aí. Eu acho que sim, pode ser o desenvolvimento local por grupos muito específicos de armas desse tipo e o uso massivo delas, gerando de novo cataclisma civilizatório, que em si é uma espécie de fragilidade, e essa fragilidade em si abrindo as portas para algum fim que a gente ainda não conhece. Um quarto fim é o fim pela inteligência artificial. Então é a ideia de que as máquinas podem adquirir autonomia e através dessa autonomia acabar com a humanidade. Esse eu acho que é tão improvável quanto chover canivete, mas ele dá as histórias mais bonitas, então ele vale pela ficção. Muito bem. Vamos cortar aqui. Valeu, obrigado, Léo. Eu saio, você fica.